convidar para abrir a palavra de Deus então no livro de Atos dos Apóstolos, como eu vi um pastor pregando esses dias, Atitudes dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vamos ler do verso 6 até o verso 10. Atos, capítulo 16, do verso 6 até o verso 10. Você pode ficar sentado como você está, só me acompanhe, por favor, na leitura da palavra e reverência ao Senhor. Então nos diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, do verso 6 até o verso 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por esta manhã, por este dia, pelo privilégio de culto. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Nos trouxe, Deus, com um propósito de aprendermos um pouco mais do Senhor, de nos achegarmos mais ao Senhor, de caminharmos, ó Deus, em obediência ao Senhor. Nós te louvamos por esta igreja, por estes irmãos, pela liderança desta igreja, pelos pastores, pelos presbíteros. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando e usando os teus filhos nesta região aqui em Goiânia. Que a tua igreja, ó Deus, cresça a partir dos teus filhos. Que a igreja construída ali, ó Deus, ela possa, em tempo hábil, ó Deus, e como por um milagre, ó Deus, que o Senhor surpreenda, o templo novo possa ser construído, que verba chegue, ó Deus, que investimento chegue, ó Deus, para que aquela igreja seja uma agência de salvação ali naquela localidade, para toda a Goiânia, para todo o estado de Goiás e até os confins da terra, em nome de Jesus. Nos abençoa com esta palavra que nós lemos agora, que ela venha de encontro aos nossos corações e que nós sejamos inquietados pelo teu Santo Espírito, ó Deus, no que diz respeito à nossa vida e à nossa caminhada com o Senhor, enquanto igreja que somos. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um desafio pregar neste livro, pensando principalmente quem está por trás de toda essa história, e o que ele fez, com quem fez, mas graças a Deus que fez tudo aí para louvor e glória do nosso Senhor, o apóstolo Paulo. As histórias de Paulo, a teologia paulina me encanta, né? O que o Senhor fez na vida de Paulo, como fez na minha e na sua vida, né? Também a me encanta, e todo o desfecho, todos os desdobramentos a partir da vida do nosso irmão, o apóstolo Paulo. É fácil nós lermos a Bíblia e olharmos para todas essas histórias, todas essas situações, todos estes acontecimentos, e nós louvarmos ao Senhor. E isso é bem verdade, precisamos mesmo louvar o Senhor. Mas a questão toda não é só que nós podemos e devemos louvar o Senhor por tudo isso, mas também chamar, né, para perto de nós e estarmos envolvidos em situações como essas que Paulo esteve envolvido, junto com os seus ali naqueles dias, para fazer o nome do Senhor então conhecido em todas as nações. Deus quer nos usar para a sua glória, em quaisquer circunstâncias, nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades. E digo mais, irmãos, o Senhor usa os improváveis. Vocês estão vendo aqui um sujeito que sempre foi muito tímido. Viria hoje para cá, Darlene chegou aí? Não, né? Uma colega missionária que trabalhou comigo na igreja de onde eu vim, Batista de Cobilândia, Vila Velha, Espírito Santo. Ela mora aqui agora, trabalhou com a missão Nova Cívica do Brasil, e a gente era professor de crianças, né? Então eu sou apaixonado pelo trabalho com crianças. Depois do que a Jordana falou aqui, eu nem precisava mais pregar nada, porque é aquilo mesmo, né? Enfim, mas quem me conheceu, como essa moça me conheceu lá atrás, nunca imaginou que um dia
eu poderia estar num púlpito de uma igreja falando como hoje. Continuo tímido, muito tímido. As brincadeiras dos bastidores ainda saem, né? Mas diante de um auditório como vocês aqui, eu sou bem tímido, bem introvertido muitas vezes. Deus tem derramado da sua graça na minha vida nesse sentido também. Mas Deus usa os improváveis. Deus me usa o pastor Leandro, o pastor Mateus, as suas famílias, usa e quer usar a sua vida para a glória dele, aqui, a partir daqui e até os confins da terra. Este episódio aqui em Atos, capítulo 16, meus irmãos, é muito conhecido de todos nós, né? Talvez você já tenha até pregado sobre este texto. Se não pregou, ouviu outros pastores pregando, porque assim, muitos de nós usa muito este trecho da palavra de Deus para, de alguma forma, aí, desafiar os nossos irmãos, a igreja, né, ou as igrejas, para que possam se envolver e investir um pouco mais aí no reino de Deus, enquanto igreja que somos. Então acontece ali, durante a segunda viagem missionária, e aqui, neste trecho da palavra de Deus, ricos ensinamentos para a igreja do Senhor, nós, a igreja dele aqui hoje, sobre a sua relevância no mundo, na proclamação do Evangelho entre as nações. A ênfase aqui é Macedônia, é a cidade de Macedônia, né, que era uma província de Roma e ficava ali a noroeste de uma outra cidade chamada Troade, que nós lemos aí no texto que está em Atos 16. Troade, hoje conhecida como Eski-Istambul, na Turquia, era uma cidade muito importante na região, inclusive muito estratégica, porque tinha um porto marítimo. Aliás, esse porto ainda existe, e a partir deste porto podia-se viajar para muitas localidades ali naquela região, inclusive para Macedônia. Quando Ronaldo Lidório e eu começamos um projeto lá na Amazônia, e a partir dos anos aí 99 para 2000, era quando eu estava saindo dos indígenas Guarani e de uma igrejinha batista pequenininha que eu pastoreava lá no interior do Espírito Santo. Fui para a Amazônia, a gente começou esse projeto chamado Amanagé. É um nome em tupi-guarani que significa mensageiro. Hoje já nem se chama muito mais Amanagé, virou mais um nome fantasia. O nome da instituição é UEC Amazônia, um trabalho da Missão Amém, da UEC Brasil, da UEC Internacional ali na Amazônia. E uma das nossas conversas era para onde nós vamos e a partir de onde, né, nós podemos ir. Então pensamos Manaus. Manaus é a cidade estratégica para que nós possamos alcançar no entorno e além fronteira, porque a partir de Manaus pode-se ir para vários lugares ali. As estradas da Amazônia são os rios, e também para a fronteira com Colômbia, com o Peru, né, com a Venezuela. Então nós fizemos de Manaus a nossa Troade, e até hoje temos lá uma base. Não sei se o Leandro conhece, mas o Mateus e a Sejana já estiveram lá comigo uma vez, né, e a partir de Manaus, missionários têm sido então enviados para várias partes daquele canto do Brasil e também além fronteira ali na Amazônia brasileira. Então temos missionários em Santa Isabel do Rio Negro, temos missionários em São Gabriel da Cachoeira, onde eu morei, né? De Manaus até São Gabriel da Cachoeira eu gastava aí de barco 5 dias, se o rio tivesse bom. Se tivesse um pouco mais seco aí, 6 dias, 7 dias, se não quebrasse. E muitas vezes quebrou. Chegava em São Gabriel da Cachoeira, eu morava lá, tinha uma casinha ali de aluguel, e dali até a aldeia, eu trabalhava na divisa com a fronteira ali, na divisa da Colômbia, na fronteira eram pelo menos mais 5, 6 dias no outro barco. Então você passava um mês quase todo viajando, né, para poder chegar ali e falar do Evangelho, e a gente fazia isso assim, com muita luta, mas com muita alegria no coração, porque sabíamos que estávamos indo para cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, meus irmãos, o início desta segunda viagem missionária começa aí no capítulo 15, no verso 36, quando Paulo e Barnabé conversaram e planejavam visitar e animar os irmãos das cidades por onde eles haviam passado na primeira viagem, e onde eles já haviam ensinado sobre o Senhor Jesus, onde eles já haviam ensinado sobre a palavra de Deus. Mas em Atos capítulo 15, verso 39, há um probleminha ali. Paulo e Barnabé, eles acabam se separando, há uma discordância,
E aí a gente podia aqui ter um outro sermão, dá para fazer um outro sermão só sobre este versículo na nossa caminhada, né, enquanto igreja que somos, mas dá para a gente aqui pensar, né, e trazer algumas boas situações para as nossas vidas, na nossa caminhada com o Senhor. Mesmo com aquela separação ali dos dois, a obra não parou. Muitas vezes os problemas existem na nossa caminhada e a gente acha que por conta do problema a obra tem que parar e não vamos fazer. Meus irmãos, quem é que não tem problema? Não é? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que os problemas na vida do crente são inevitáveis, as tempestades são inevitáveis, mas elas são estratégicas e são pedagógicas, e todos nós vamos passar por elas em algum momento, mas as tempestades, os problemas não podem ser um impeditivo para que nós continuemos servindo ao Senhor, pregando a sua palavra, né? Então aqui houve, aparentemente, poderia haver aqui um impeditivo, mas eles continuaram, e Barnabé então pega Marcos e vai na direção de Chipre, está aí no versículo 39, Paulo pega Silas, chama Silas e leva consigo ali para a Síria e para a Cilícia, está no versículo 40, e passando por Derbe e Listra, Paulo então convida seu filho na fé, o jovem Timóteo, agora aqui com 19 anos, e dizem aí os estudiosos que Timóteo se converteu ali na adolescência, com os seus 12 anos, na primeira viagem missionária. Então Paulo convida a Timóteo para estar com ele nesta lida, nesta viagem, junto também ali com Silas. E mais para frente, no último versículo que nós vemos aí, o verso 10, Lucas, o autor do livro de Atos, ele se inclui nesta caminhada, ele se inclui nesta equipe, quando ele diz ali que quando Paulo teve essa visão, logo procuramos partir então para a Macedônia. Durante esta viagem, Paulo e a equipe, meus irmãos, eles são surpreendidos por Deus para seguir numa direção que não estava lá nos planos dele, né, e da equipe toda. E aqui eu gosto sempre de falar sobre chamado e direcionamento. Eu quero só abrir um parênteses para dizer que todos nós somos chamados. A diferença está na direção que o Senhor dá para cada um de nós. Eu sou chamado para fazer o ministério de Deus numa direção. Deus pode fechar este ciclo dessa direção e abrir um novo ciclo para uma nova direção. O chamado ele não é geográfico, né? Ele é constante, ele é dinâmico. Deus nos chamou e vai nos direcionando, né? Hoje eu trabalho com essas coordenações que eu falei, viajo para essas cidades para onde eu tenho ido, né? Mas o ano que vem, ou até esse ano, não sei, Deus pode mudar tudo, e assim sempre chega uma proposta ou outra, a gente pensa, será que é agora? Né? A semana passada chegaram 2 novas propostas. A gente não é nada, a gente não sabe nada, mas o povo gosta da gente, faz umas propostas boas de vez em quando, né? Mas a gente ora então e pede ao Senhor para que Ele nos ajude a ter convicção da nova direção ou não, né? Seguir nessa nova direção. Então todos somos chamados, a diferença está no direcionamento que Deus vai dar para cada um de nós. Paulo, meus irmãos, não pretendia, de maneira nenhuma, ir para a Macedônia naqueles dias. Os planos eram outros, mas o desejo de Deus, os planos de Deus, era que a sua igreja nascesse ali na Macedônia, sobretudo naquela viagem. Tinha que ser naquela viagem. E aqui eu fico imaginando Provérbios 16:1 ecoando nos ouvidos de Paulo e da sua equipe, né? Como diz lá que nós fazemos os planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem, meus irmãos? Vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quem não passou por isso ainda na vida? Faz uma coisa, planeja uma coisa, mas acontece outra. Quantas vezes eu estava na beira do rio, lá em São Gabriel da Cachoeira, com um bote de 6,5 metros, cheio de caixa de comida para 2 meses em aldeia, e lá eu comprava comida para a gente, né, para a minha família, e comprava comida para os indígenas. Eu não conseguia sustentar toda a aldeia, mas eles passavam fome naquela aldeia. A água era muito ácida, não tinha peixe direito, as terras eram poucas porque era uma região muito alagada, que nós chamamos lá de Igapó,
né? Então tinham as bolas de terra, então não dava para plantar muito e também não tinha muita caça. Olha onde eu fui me meter. E eu gosto de pescar, né? Foi um tempo assim muito difícil, não só por conta das dificuldades, mas por ver o povo sofrendo. Então quando eu ia para lá, eu orava para Deus mandar as ofertas, né, para eu pagar o que eu precisava para poder estar lá e também para ter alguma coisa para os indígenas. Eu não dava nada para os indígenas porque a gente não difundia assistencialismo e paternalismo, né? Eu trocava, né? Ali era o câmbio, né? Funcionava muito bem, ou o escambo, né? Lá na região a gente chama de escambo. Queria 1 quilo de sal? Joia. O que você tem? Tem banana, traz para cá a banana, né? Eu às vezes tinha lá na cozinha da minha casa um monte assim de cupuaçu, mais um monte assim de mamão, mais um monte assim de banana. E aí eu lembro da minha mãe, né, que o Senhor já levou, falava bem, eu não sou sanhaço para comer esse tanto de banana, esse tanto de mamão, mas era o que eu tinha para fazer naqueles dias, negociava. E aí chegava uma hora que a gente anunciava que tinha coisas para o povo, tocávamos lá um sininho, fazia uma fila. Então as bananas que eu troquei por arroz, por sal, por sabão, etc., o mamão que eu possui, eu distribuía de volta para eles, né? Estava abençoando a comunidade. Enfim, mas a gente estava ali naquele local, naquela cidade, se preparando para ir. Algumas vezes, meus irmãos, nós tínhamos clara certeza, convicção de que nós não deveríamos viajar naquele dia, e era uma coisa terrível. Você quer ver um negócio terrível? Você arrumar durante alguns dias toda uma viagem, naquele caso lá, caixa, remédio, a comida. Eu gastava 600 litros de gasolina para viajar da minha cidade, São Gabriel da Cachoeira, até essa aldeia. Era cerca de 500 quilômetros de navegação, debaixo de sol, de chuva. E aí de repente você fala assim, não dá para ir, vamos ficar. A minha esposa entrava em parafuso, né? E algumas vezes nós viajamos cada um num canto do bote, bicudo, né? Porque as discussões até o dia da viagem, né? Mas Deus derramava graça durante a viagem, já sentava mais pertinho, e aí pronto, ficava tudo bem, até a próxima viagem. Enfim, nós fazemos os planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A missão, meus irmãos, a obra é de Deus, é Ele quem define as estratégias, é Ele quem aponta as direções, como eu falei, e Ele nos chamou para fazer parte disso. Que privilégio! Mas a pergunta é, temos compreendido isto? Temos sido efetivos enquanto igreja que somos nessas direções, né, na forma como Deus quer nos usar enquanto igreja? E aqui, nestes poucos versículos de Atos 16, há alguns sinais que precisam fazer parte desta minha caminhada, dessa nossa caminhada enquanto igreja, para que nós sejamos relevantes nas mãos do Senhor, na proclamação do Evangelho, da sua palavra, por onde nós passarmos, onde nós estivermos. São sinais que vão testificar as expectativas do Senhor em mim e em você, naquilo que nós vamos realizar para a glória dele. Eu quero começar aqui falando dos versos 6 e 7. Os versículos 6 e 7, que nós já lemos, vamos ler de novo, diz lá: atravessaram a região frigio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas, de novo, o Espírito Santo de Jesus não o permitiu. Meus irmãos, estes versos sinalizam que a igreja do Senhor, que você e eu, nós não seremos uma igreja saudável, nós não seremos uma igreja relevante se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo. Precisamos o tempo todo, em lendo a palavra, em ouvindo uma pregação, pedir para que Deus fale aos nossos corações, para que nós tenhamos ouvidos abertos, atentos, para entender o que Deus quer de nós. Eu escrevi uma matéria um tempo atrás, o título para uma revista, depois essa matéria foi para outras revistas aí, o pessoal parece que gostou, chamado Ouvindo a Voz de Deus. E eu lembro de um termo no grego, na minha pesquisa, a palavra akou. Akou é o verbo ouvir, é a raiz do verbo ouvir no grego, né? E diz lá este termo que ouvir não é, como nos dizem os dicionários seculares, uma mera captação de som. Ouvir para nós, igreja do Senhor, é absorção de mensagem. Ouvir é entender, né,
Passa pelo ouvido, passa pela mente, nós entendemos, e esse negócio vai fazer alguma coisa aqui no nosso coração. É perceber com a mente, para que nós possamos ser usados pelo Senhor nas direções que Ele tem nos enviado. E este aqui é apenas um dos vários exemplos na palavra de Deus, meus irmãos, que indica o quanto nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Como Paulo esteve, né? Pensa comigo as coisas que aconteceram naqueles dias para que eles fizessem aquela viagem e de repente tudo muda, né? E aí tem que refazer a caminhada, refazer toda a direção. E os textos ali, os 2 versículos que nós lemos, dizem em 2 momentos que primeiro eles foram impedidos de anunciar na Ásia, momentaneamente, porque depois eles foram para a Ásia também, né? E diz depois que eles não tiveram permissão. O negócio foi assim, pesado. Vocês não têm permissão de ir para a Bitínia. E não foi por qualquer pessoa, não foi por qualquer um. Diz a palavra de Deus que foi pelo próprio Senhor. E esse impedimento aqui, meus irmãos, foi o meio de Deus para a primeira introdução do Evangelho na Europa, ali na Macedônia, ou para a Europa na Macedônia. Não foi algo tão simples de aceitar. Esses irmãos, eles divulgaram, pediram para outros irmãos orarem, eles investiram dinheiro do próprio bolso, outros investiram também, eles fecharam caixas, fizeram talvez contatos, né? Não tinha o WhatsApp, mas tinha outras formas de informar que eles estariam indo na direção da Ásia, se prepararam, envolveram pessoas, tinham aqui uma equipe. Eu gosto de falar que esta equipe aqui, meus irmãos, era a igreja do Senhor representada naqueles dias, né? Estavam ali 4 pessoas, certamente outros depois poderiam se juntar. A igreja de Deus sendo impedida de fazer o trabalho de Deus, mas pelo próprio Deus. Não puderam ir, porque Deus não queria que eles fossem naquela direção. E aí, a palavra de Deus aqui neste trecho vai ainda nos falar sobre outros sinais, e os versos 8 e 9 que dizem assim: então, né, já que eles não tiveram a permissão, já que eles foram impedidos, o verso 8 diz: então, passando pela Mísia, desceram para Troade. E o 9, de noite, Paulo teve uma visão nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esses 2 versículos aqui vão ampliar as verdades dos versos 6 e 7, vão dizer que a igreja também não poderá ser saudável, também não poderá ser relevante, se ela, além de não ouvir a voz de Deus e do Espírito Santo, ela também não seguir nas direções que aponta o Espírito Santo. Plantar a igreja Calvário aqui em Goiânia é direcionamento de Deus para a vida dos pastores que estão à frente desse trabalho, e agora da sua vida também, porque você faz parte dessa igreja. Deus tem aberto essa porta, Deus tem permitido, mas o dia que Ele falar, vamos parar, porque é Ele que é o dono da obra, é Ele quem faz as coisas acontecerem a partir de nós. E meus irmãos, eu tenho certeza que Ele não quer que essa obra pare. Então vamos colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, né, para continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos aqui nesta localidade. A partir de Troade, então, Paulo poderia navegar para qualquer direção, e se houve aqui da parte de Paulo alguma dúvida sobre isso, tudo foi resolvido pelo próprio Deus, assim que Paulo teve a visão do varão macedônio, que estava de pé, né, numa posição de pedido de socorro mesmo, de ajuda, porque quem pede socorro, se não estiver machucado, vai estar gritando de pé, e aquele homem clamava por ajuda naquela visão que Deus deu para Paulo e sua equipe, meus irmãos, para que Paulo não tivesse dúvidas de que havia uma grande necessidade e de que Deus queria que eles fossem naquela direção. Não ficou nenhum tipo de interrogação na vida de Paulo e daqueles irmãos naqueles dias. Meus irmãos, precisamos estar atentos então às direções que o Senhor tem nos mostrado. Neste contexto aqui, para Paulo era a Macedônia, junto com a sua equipe. Ele entendeu, ouviu, entendeu, fez diferença ali na sua caminhada, e ele atendeu aquilo que Deus queria que ele realizasse, ele e toda a sua equipe ali naqueles dias. Nós partimos aqui do pressuposto bíblico, que eu já falei lá no início, que todos nós somos chamados
assim como Paulo naqueles dias, assim como a equipe de Paulo naqueles dias, você e eu. Então o Senhor quer que nós, enquanto igreja, chamados, sigamos nas direções que Ele tem apontado para nós, até os confins da terra, como diz ali a grande comissão representada em Atos 1:8, né? Começa aqui até os confins da terra. O Senhor mostrou a Macedônia para Paulo, mostrou para a sua equipe, e quanto a mim e quanto a você, meus irmãos, temos visto as Macedônias que o Senhor tem nos mostrado. Há muitas Macedônias por aí, esperando que nós estejamos indo na direção delas. E para eu encerrar, um outro sinal aqui está no versículo 10, e para mim o versículo 10 aqui acaba endossando as verdades que lemos ali nos versículos anteriores, quando diz que quando ele teve essa visão, Paulo, né, logo procuramos partir, Silas, Lucas e Timóteo, para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que excelente conclusão! Nós concluímos que Deus tinha nos direcionado para a Macedônia. Meus irmãos, uma prerrogativa do chamado é a obediência. Esse versículo aqui sela a obediência daqueles nossos irmãos naqueles dias, no que diz respeito ao chamado de Deus para eles na direção da Macedônia. O propósito de Deus aqui era grandioso, era fazer com que o Evangelho chegasse ali ao continente europeu e a sua igreja nascesse ali, e a direção era a Macedônia. Como eu disse antes, a Ásia teria a sua vez. Se você ler aí Atos a partir do capítulo 19, vai ver que a Ásia recebeu a palavra de Deus também a partir dos nossos irmãos ali. Precisamos sim estar atentos para seguir nessas direções, nas direções das Macedônias que o Senhor quer alcançar até os confins da terra. E mais uma vez eu te pergunto, onde está a sua Macedônia? Curiosamente, Leandro, Mateus e eu temos estado ministerialmente ali numa região onde o nome da aldeia é Macedônia. E eu tenho feito várias brincadeiras por aí, né? O Senhor me mandou passar e eu fui, e eles foram. Ali de fato é Macedônia, chama-se Macedônia, né? Entretanto, meus irmãos, há ainda muitas outras Macedônias por aí esperando por nós, mas com outros nomes, não necessariamente Macedônia. Eu não sei onde você mora, onde você trabalha, o que você faz, mas de repente a sua Macedônia pode ser lá no escritório onde você trabalha. De repente a sua Macedônia pode ser no comércio que é seu, onde você recebe pessoas todos os dias. Não sei, talvez a sua Macedônia pode ser dentro de um Uber, né? Talvez a sua Macedônia seja quaisquer pessoas que você encontra pelo caminho, né? Marginalizado, à beira do caminho, né? Sem muitos olharem para essas pessoas. Eu gosto de alguns irmãos, e temos exemplos aqui neste auditório hoje, né, que abraçam os fedidos da rua. Eu confesso para os irmãos que eu tenho certa dificuldade, mas Deus tem derramado graça, e eu não tenho perdido as oportunidades de enxergar as Macedônias que Ele tem colocado diante de mim, né, para abraçar mesmo o mal cheiroso, o bêbado. Uma hora dessa eu vou tirar umas fotos dos seus pastores por aí, viu? Para mostrar o que eles fazem nas ruas lá de Letícia, na Colômbia, a cidadezinha que nos hospeda quando a gente vai ali para Macedônia. Qual é a sua Macedônia? Não sei se aqui ainda há leiteiros entregando leite na porta das nossas casas, né? Antigamente era assim, talvez não. Goiânia é uma grande cidade, eu acho que isso não acontece mais. Talvez seja o leiteiro, talvez seja o padeiro, não sei. Não sei, meus irmãos. Talvez a sua Macedônia seja a primeira pessoa que você vai encontrar depois que você sair deste culto aqui nesta manhã. Onde está a sua Macedônia? Eu quero encerrar a minha fala contando uma experiência que eu passei lá na Amazônia, numa outra cidade, numa outra aldeia que não era o meu povo. Então, o Projeto Managé, na época que eu era o diretor lá, nós tínhamos aí cerca de 50 a 60 pessoas, ficou oscilando, né? Sai um, entra outro, não sei, está na mesma média hoje lá com os nossos irmãos que estão na coordenação. Mas eu fazia umas viagens de pastoreio para estar com os missionários nas aldeias. Então, eu, além do meu povo, eu tinha que estar no povo, né, com os quais esses outros colegas estavam trabalhando.
E numa dessas viagens, eu fui para uma aldeia chamada Nadab. Aliás, o povo chamado Nadab, fala assim mesmo, né? Alguns falam Nadeb, né? Mas tem uma trema ali no E, então a gente fecha um pouquinho Nadab. Os Nadab são parentes do meu povo, o povo Rupdab, que também fecha, tem uma trema lá no final, e que são parentes dos Dou, e que são parentes também dos Nukak da Colômbia e dos Urubdé, ainda dentro do Brasil. Então são 5 etnias que são parentes ali. Os Nadab são bem próximos ali do povo com o qual eu trabalhava. E eu saí cedo da cidade de Santa Isabel do Rio Negro com um prático e a missionária que trabalhava naquela região com os Nadab. E aí era 5 e pouco da manhã, ele estava escuro, chovendo, né, e começamos a navegação. Chegamos lá pelas 6 da tarde mais ou menos, né, depois de ter tomado bastante chuva, querendo chegar na comunidade para tomar um banho, né, para dar uma descansada, porque eu ia pregar à noite. A igrejinha lá estava me esperando para eu pregar à noite. O culto começava às 7 horas. 18 horas mais ou menos ali, nós nos perdemos no meio dos rios ali que ia para aquela comunidade. E aí o prático, que é um pastor indígena, um líder, um obreiro indígena, falou: olha, e enrolou. Olhamos para o lado, só água, mato e água, igapó, né, que eu falei para vocês. Não dava para dormir no mato, não dava para atar a rede ali, tinha que ficar ou na canoa, no bote de alumínio, ou seguir viagem. Então nós seguimos, fomos ali seguindo e tal, né, lanterninha acesa, e a gente já estava aí passando das 7 horas, 7h30, né, e de repente, de longe, nós vimos várias lanterninhas assim na beira do rio, né, e o pessoal fazendo assim. Eram os indígenas que ouviram, na Amazônia, quando você está navegando, o som ecoa longe, né? E aí eles ouviram e falaram: estão perdidos. Pelas voltas no rio, pelo tempo de lá onde eles estão até aqui, estão perdidos. Vamos lá acenar para eles. Aí foi o que eles fizeram, e foi então ali a nossa orientação, o nosso norte, o nosso GPS, né? Nosso Waze, para quem chegasse naquele dia naquela comunidade. Chegamos. Não tivemos tempo de tomar banho, comemos alguma coisa, rapidamente fomos para o culto. O culto era uma palhoça linda, redonda, todos sentados ali em forma circular, né? Um culto bem tradicional, bem cultural, bem transcultural, e começaram com um louvor bem diferente do nosso aqui, os irmãos do louvor, né? Eles cantam diferente, eles cantam assim, e aí continuam, então não é muito prazeroso muitas vezes de ouvir, por causa da melodia que não é muito costume dos nossos ouvidos, nós estamos muito acostumados, né? Mas é uma coisa linda ouvi-los cantando na própria língua, usando o accent deles lá, né? Para louvar o Senhor. Mas teve uma situação que me desafiou muito. Uma moça, ela levantava, ia cantar, de repente ela desistia e voltava, aí outros iam lá e cantavam. Ficou nesse negócio durante um tempo, né? E aí eu estava sentado do lado de um outro missionário que já estava lá naquela aldeia, Rodolfo, talvez vocês conheceram, da Sil, Rodolfo Sen, trabalharam com a lei também, né? O Rodolfo estava lá, um linguista, e aí eu falei para ele assim: Rodolfo, o que está acontecendo ali? Aí ele falou assim: calma que você vai entender. E eu fiquei incomodado com aquele negócio. A mulher levantava, sentava, ia lá, fazia que ia cantar, não cantava, né? E aquele negócio me deixou angustiado. Eu falei: Rodolfo, calma que você vai ver. De repente essa mulher vai lá para frente e então começa a falar umas coisas na língua. Eu não entendi a língua, era bem próximo do povo que eu trabalhei, mas assim, pouca coisa que eu entendi ali. Eu só entendia falar que tinha dor, né? Pe'ei. A palavra pe'ei era bem próxima do povo que eu trabalhava, pe'ei chap. E aí, dor, e aí de repente ela começa a cantar, usando esta melodia, né? E aí termina de cantar, aí ele vem e fala comigo: Rodolfo, ô Márcio, ela cantou o seguinte, ela disse que ela estava grávida, indo para Santa Isabel do Rio Negro para ter o bebê lá na cidade. No meio do caminho, ela entrou em trabalho de parto. Estava ela, o marido, o cachorro, as coisinhas, né? Ali numa canoinha simples que eles tinham, né? E aí eles pensaram: entrou em trabalho de parto, o que fazer? Parto, né? Fizeram o parto na canoa. A primeira coisa
que ele viu na frente. A canoa de indígena tem tudo dentro, né? Tudo no chão, o cachorro deitado em cima, é meio, não é tão higiênico assim, né? Para a gente soa muito mal, para eles é tudo muito normal, é tranquilo, e há muitos anticorpos também por causa disso, né? E aí a primeira coisa que ele viu foi uma faca que tinha ali no chão da canoa. Ele cortou o cordão umbilical e a criança então nasceu. Eles voltaram para casa, não precisavam mais ir para a cidade ter o bebê no hospital, né? Não sei quem é da área médica aqui, né? Mas sabe que esse negócio é um risco tremendo. Voltaram para a aldeia e na aldeia, passado alguns dias, a criança faleceu. E aí ela estava cantando. Na língua ela cantava Yesu Ichabé, Yesu Ichabé. Ainda que doa muito, ainda que não seja a melhor coisa que possa acontecer nas nossas vidas, ainda que o que eu mais queria, o Senhor me tirou, não permitiu que eu tivesse, ainda que eu queria estar com o meu bebê, meu filho, no meu colo, mesmo assim, eu continuo louvando ao Senhor, mesmo assim, eu continuo me alegrando no Senhor, porque o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha alegria. Meus irmãos, como não ser desafiado por um negócio desse? Eu não precisava nem pregar mais naquele dia. Eu preguei ainda, com muita dificuldade, emocionado. Eu tinha 2 filhas pequenas naquela época. O Senhor nos livrou de muitas coisas na aldeia. Elas foram para a aldeia, tinham 5, 6 anos, um pouquinho antes disso. Pará, Amazônia, enfim, Deus nos guardou, nos protegeu em tudo. E ali tinha uma indígena que estava glorificando ao Senhor de uma forma que eu não sei se eu conseguiria, de uma forma que eu não sei se eu suportaria, mas foi assim um alento para a minha vida em 2 direções. Primeiro, porque o Senhor, Ele é todo suficiente, sim, na minha vida e na sua vida também. E meus irmãos, me alertou para uma coisa, que vale a pena ir na direção das Macedônias, porque se os missionários não tivessem ido para aquela aldeia, Roçado, o nome da aldeia, lá naquele rio, Cunuri, naquela região, e pregado o Evangelho para aquela etnia, essa mulher hoje não estaria dando aquele testemunho, naquele dia não estaria dando aquele testemunho. Amém? Quais são as expectativas do Senhor da igreja na sua igreja? Nós lemos aqui, entendemos que é de estarmos atentos à sua voz, ao seu chamado, de seguirmos em obediência na direção das Macedônias que Ele tem nos mostrado. Para fechar, eu recebi um post uma vez em São Paulo, de uma missão conhecida, missão Frontiers, que tinha lá, nesse post lá atrás, a seguinte pergunta: por que obedecer à ordem de ir às etnias ou às nações não alcançadas? Não tinha nada além que um versículo abaixo da pergunta, Apocalipse 5:9, porque o Cordeiro é digno. E aí a gente continua o versículo dizendo: pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. É nessa direção que o Senhor quer usar, quer levar você para a glória dele. Amém? Amém. Vamos orar, pastor? Ora para a gente, por favor. Coloca a sua mão para cá. Vamos orar para Deus abençoar a vida e o ministério do pastor Márcio, o que ele tem feito lá. Vamos orar? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, a vida do pastor Márcio. Deus, que o Senhor possa usá-lo, a ele, a esposa, as filhas, que o Senhor possa intervir, ó Pai, na história deles, trazendo sempre mais convicção da Tua direção para a vida deles. Obrigado pela palavra, Pai, nós clamamos que ela venha ser aplicada no coração de cada um de nós, Pai, que a gente possa entender qual que é a nossa Macedônia, qual que é a direção que Teu Espírito tem para cada um de nós. Deus, que os nossos dons, que as nossas capacitações, que as oportunidades que se abrirem na nossa frente, que a gente tenha convicção de quais delas são do Senhor para nós. Amém. E quais não são, Pai. Que o Senhor possa, como na história de Paulo, Deus, fechar aquelas portas que não são para as nossas vidas. Amém. Louvado seja o Teu nome, venha abençoar
cada família durante essa semana. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.